Oi, tudo bem? Meu nome é Maírla e eu sou a criadora do Merida Art Design. E hoje eu vou te ajudar a descobrir se o seu logotipo é bom, com critérios objetivos. Eu vou te dar uma lista, uma checklist de 8 itens, 8 características que fazem um logotipo ser bom, ser um logotipo eficaz, um logotipo funcional. E você vai ter a oportunidade de avaliar se o seu logotipo ou se o logotipo que você está criando para o seu cliente está dentro dessas características. Então vamos lá, cada item vai valer 1 ponto, no final você deixa nos comentários quantos pontos você fez, certo? Item número 1, simplicidade. É ideal que um logotipo seja de fácil reconhecimento, seja de fácil leitura, tenha poucos elementos, porque isso vai facilitar na nossa assimilação daquilo, a gente vai captar mais rápido, sem contar que ele não vai entrar em disputa com outros elementos visuais nos pontos de contato. Digamos que você precisa fazer um outdoor. Se você tem um logotipo muito elaborado, ele vai entrar em disputa com as informações que precisam estar nesse outdoor. Se o seu logotipo chama muita atenção, ele é muito detalhado, ele tem muitas coisas, muitas cores e muita alegria, ele pode acabar chamando atenção. Então, é interessante que o seu logotipo seja simples, seja objetivo, seja fácil de ser assimilado. Segundo ponto, um logotipo precisa ser memorável. Isso casa com a questão da simplicidade. Quanto mais simples for o seu logotipo, menos elementos tem para o meu cérebro identificar e mais fácil vai ficar de eu memorizar esse logotipo, de eu redesenhar ele. Pensa no logo do McDonald's, por exemplo, que é um logo extremamente simples, mas que também foi extremamente bem trabalhado com muita competência nas campanhas de marketing do McDonald's. Então, é um logotipo que você vê a combinação de cores, ou você vê o desenho, a silhueta do logotipo, e você já identifica imediatamente do que aquilo se trata. Isso só é possível porque o McDonald's, ou até a Mastercard também, tem logotipos extremamente simples, e isso faz com que esse logotipo seja memorável. Terceiro ponto, relevância. Bem subjetivo, eu sei. Mas é interessante que o logotipo, e nada do que eu tô falando aqui é extremamente fundamental, todas as regras do design podem ser quebradas desde que você saiba o que você está quebrando e o que você está propondo para colocar no lugar dessa regra. É interessante que o seu logotipo tenha um sentido para dentro daquela marca. Ah, Maírla, mas precisa ter? Não, não precisa, mas isso certamente engrandece. A gente pode ter o exemplo da Apple, que é uma marca que não tem nada a ver com maçã, que não vende maçã e que tem no logotipo uma maçã, porque aquela maçã representa algo, aquela maçã tem um significado dentro da cultura daquela empresa. Aquela maçã, naquele logotipo, ajuda as pessoas que estão trabalhando na Apple, as pessoas que consomem a Apple, a entender o que aquela empresa preza, o que é importante para essa empresa. Isso aumenta o valor do logotipo. 4. Versatilidade. Você vai ter muitos pontos de contato na sua empresa à medida que ela for crescendo, e ela vai crescer. Então, você precisa de um logotipo que consiga se comportar bem em vários desses pontos de contato. O que são pontos de contato? Você pode estar me perguntando porque eu não expliquei esse conceito anteriormente. Pontos de contato são os meios pelos quais você, a empresa, vai ter contato com um possível cliente. Então, outdoor é um ponto de contato, cartão de visita é um ponto de contato, comercial é um ponto de contato, Instagram é um ponto de contato. Todos esses artifícios em que você coloca a sua marca são considerados pontos de contato. E é muito importante, se você quer construir uma marca forte, se você quer construir uma marca que vai ficar na cabeça das pessoas, uma marca presente, você ser consistente em todos os pontos de contato. A sua marca, em hipótese alguma, pode parecer de um jeito no Instagram e parecer de outro jeito no outdoor. Isso vai atrapalhar a sua construção de marca, o reconhecimento que o cliente vai ter da sua marca. Então, o seu logotipo, ele precisa ter versões ou se comportar de modo que ele se adapte a todos os pontos de contato que você usa na sua empresa, sem perder a essência, sem perder as características principais dele. 5. Originalidade. É claro que faz toda a diferença você pensar em um logotipo e no identidade visual como toda, que seja original, que seja diferente. A Nubank é, de longe, o melhor exemplo, o exemplo que a gente tem, um exemplo brasileiro, de uma marca que
teve a coragem de ser original. Antes da Nubank não existia cartão de banco colorido. Eu vou até procurar o vídeo da fundadora falando sobre isso, e que foi exatamente esse o propósito. Olha, a gente está começando agora, a gente tem pouco capital, a gente não pode desperdiçar nenhum ponto de contato que esse cliente vai ter, que esse possível cliente vai ter com a nossa marca. O que isso quer dizer? Toda vez que eu tiver a chance de estar diante de um possível cliente, eu preciso ser reconhecido. Eu não posso ser confundido com ninguém. Eu não posso perder essa oportunidade. Então, eu não quero desperdiçar nenhuma interação minha com o cliente. Como é que eu vou fazer isso? Sendo totalmente diferente dos meus concorrentes. Então, o nosso cartão de crédito vai ser roxo e tudo que existir da nossa marca vai ser roxo, vai ter tom de roxo, porque eu preciso me impor nos pontos de contato que eu vou ter com os meus possíveis clientes. Eu preciso me destacar. Então, essa foi a estratégia que a Nubank teve para conseguir se diferenciar dos outros. E hoje existe o roxo Nubank. Qualquer coisa roxa que você vê aí é extremamente comum a gente associar a Nubank, porque eles fizeram isso com tanta competência, com tanta consistência, que a gente associa imediatamente a cor ao banco, e às vezes é até complicado para nós designers que precisamos usar roxo em alguma marca. É muito difícil para a gente conseguir fazer isso desassociando da Nubank, que tomou conta mesmo, assim, virou a dona dessa cor. As pessoas falam no azul da Tiffany, mas para nós brasileiros o roxo da Nubank é extremamente presente. Então, busque ser original, busque fazer o que os outros não estão fazendo. Você vai fazer um logotipo para um dentista? 90% dos dentistas têm logotipo de dente e usam as cores azul, verde e branco. Por que você não tenta usar outra cor? Tenta usar um amarelo, tenta usar um roxo, tenta usar um rosa ou verde numa tonalidade diferente. Enfim, busca outras tonalidades que vão ajudar o seu cliente a se destacar, a ser visto como algo diferente em relação aos concorrentes dele. Foi isso que a Nubank fez e levou ela muito longe. E por falar em cores, cores adequadas são fundamentais também para a construção de um bom logotipo. E esse é um tópico extremamente polêmico porque é muito difícil a gente identificar qual a cor adequada para cada coisa dentro de um contexto. Pegando até o exemplo anterior, existe um motivo pelo qual branco, azul e verde são as cores mais comuns a serem usadas por dentistas e todos os outros profissionais da saúde. São cores que se comportam muito bem, que transmitem uma mensagem que é congruente com essa prática profissional. Então, é preciso muito cuidado quando a gente vai fazer esse movimento de ousar, esse movimento de ser diferente dos outros. Então, como eu falei, não existe nenhuma regra no design que não possa ser quebrada, mas você precisa conseguir bancar, você precisa saber conseguir justificar. Então a Nubank tinha esse case muito forte. A gente quer o roxo porque ninguém tá usando, é uma forma de se destacar, mas também tinha um conceito por trás, que era o conceito de a gente não é que nem os outros bancos, nós não somos um bancão, a gente não vai cobrar anuidade. Na época, se você é jovem, você não sabe disso, mas na época isso foi revolucionário. Os cartões de crédito costumavam cobrar anuidade só pelo cartão existir, só por ele estar ali você precisava pagar ele, mesmo que você não usasse. E a Nubank falou, não, você não vai pagar anuidade, você pode ter o nosso cartão 100% gratuito. E eles vieram com essa postura jovem de ser diferente, de ser ousado, de peitar bancão e falar com a gente é diferente. Então, a escolha da cor roxa também foi congruente com todo esse contexto, com a personalidade que o banco queria ter. Se você acha que ele tem ou não, é outra história. Esse é o posicionamento do banco, é assim que ele quer ser visto e é assim que ele se comunica, né? Um banco extremamente jovem e divertido e que não quer ser visto como os outros. O Nubank não quer ser igual ao Itaú, o Nubank não quer ser igual ao Bradesco, o Nubank não quer ser igual ao Santander. O Nubank quer ser o Nubank. E a cor foi um artifício muito bem usado, muito calculado e muito inteligente para fazer isso. 7. Escalabilidade. Esse vai ser um pouco parecido com a versatilidade, mas a escalabilidade diz respeito à redução do tamanho. Então, o seu logotipo, ele precisa ser reconhecível se ele tiver desse tamanho, e ele precisa ser reconhecível se ele tiver desse tamanho, no tamanho menor.
Então, você precisa pensar junto com isso entra a questão da simplicidade. Por isso que todas essas características vão se misturando para construir um bom logotipo, um logotipo impecável, como o logotipo da Apple, como o logotipo da Nike. Você conseguir deixar o seu logotipo reconhecível, mesmo que ele esteja muito pequeno. Então, se eu pegar o logotipo da Nike e deixar ele pequenininho no cantinho do post do Instagram, as pessoas vão reconhecer que aquilo é um logotipo da Nike. Enquanto tem outros logotipos aí que são um pouco mais difíceis e que precisam trabalhar as reduções, que precisam ser mais versáteis, precisam de um certo desdobramento, enfim. Pensa nisso quando estiver construindo o seu logotipo, faz testes, deixa ele grandão na sua tela, vê se ele fica legal e depois diminui ele, coloque em mockup, coloque em post no Instagram, vê como fica na vida real, para você saber se é um logotipo viável, porque é muito chato você apresentar um logotipo para o cliente, ele gostar, ele achar legal, ele aprovar, só que aí ele vai fazer uma camiseta que ele vai bordar o logotipo na camiseta e não fica legal porque o logotipo é muito pequeno ou ele é muito fino e fica ruim. Conversa bem com o seu cliente sobre todos os pontos de contato que ele vai precisar e cria um logotipo que seja aplicável, que seja reducionável? Que dê para diminuir sem perder a qualidade, sem perder a comunicação. 8. Por último, nós vamos falar de atemporalidade. Esse aqui é meio difícil porque para mim só tem como saber se um logotipo é atemporal depois que se passaram muitos anos e não houve necessidade de atualizar, de renovar, de mudar, porque é comum que as empresas façam atualizações no logotipo. Existe o redesign, que é quando você muda o posicionamento da empresa, aí você precisa de uma nova identidade visual, de um novo logotipo e etc. E existe a atualização mesmo, que às vezes são refinos em um detalhe ou outro, alguma coisa que precisa ser modificada, minimamente modificada, mas não chega a ser um redesign completo. Então é comum que com o tempo as empresas precisem fazer essas atualizações, mas o interessante, né, e o valioso é que você consiga propor uma solução que dure muitos anos para que a empresa não precise reinvestir nisso. Isso é até uma forma de agregar valor para o nosso trabalho. Olha, você está achando caro pagar R$2.000 numa identidade visual que vai ser a cara da sua empresa, que vai ser a forma como a sua empresa vai ser vista pelas pessoas e que vai ficar contigo por pelo menos 10 anos, no mínimo. No mínimo, se for uma identidade visual de qualidade mínima, assim. Então, não é caro se você pensar que você está fazendo investimento que vai ficar com você por, no mínimo, 10 anos ou até para sempre. Um exemplo de logotipo atemporal é um logotipo da Chanel, que existe aí desde 1920 e nunca foi modificado, ou teve poucas modificações, e segue aí sendo o símbolo da marca. Só que aí, como é que a gente cria um logotipo atemporal se eu acabei de dizer que você só sabe se é atemporal depois que o tempo passa? Eu não sei, sendo bem sincera. Uma coisa que eu tento fazer nas minhas criações e que eu sugiro que você faça é evitar tendências. É evitar fazer algo porque tá na moda. A cor do ano é Viva Magenta, então eu vou usar magenta, Viva Magenta no meu logotipo porque é a cor do ano. Isso significa que é moderno e etc e tal. Não faz isso. Isso é isso que vai fazer o seu logotipo parecer datado. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, a gente estava começando a se acostumar com a internet. A internet estava começando a chegar a mais pessoas, se popularizar. E os logotipos eram todos assim. Em 3D, tinha esses efeitos, tinha brilho, tinha sombra. E isso era muito legal, porque a gente estava entrando nesse novo mundo da internet. Hoje, se um logotipo é criado assim, ele já parece antiquado, ele parece que foi feito em 1950. Ele parece algo extremamente datado, algo que não transmite tecnologia, que não transmite inovação. Parece algo antigo, ultrapassado. Por quê? Porque é muito característico dessa época em que esses detalhes de 3D estavam em alta. Então, a minha sugestão para você evitar fazer logotipos datados é evite simplesmente seguir tendências. Se a sua justificativa para usar um determinado elemento no logotipo ou no identidade visual é porque tá todo mundo usando, ou porque você acha bonito, ou porque, enfim, você viu um projeto recente com isso e você resolveu colocar, não use, evite,
tenha sempre justificativas que são pautadas no briefing e para aquele projeto específico. Isso funciona para esse projeto, mas não necessariamente funcionaria para outro. Isso vai ajudar muito a você criar logotipos atemporais, logotipos que precisam de pouca ou nenhuma atualização ao longo do tempo, tá? E aí, quantos pontos você fez? Escreve aí nos comentários. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. De que vem nu? Nu é Bank? de pelado, gente. Pelado. Ah, mentira. Você não sabia? Nu é de pelado? Pelado. Nu. Mentira, eu não sabia disso. Tá, eu- Nuzinho pelado, nu eu não com a mão sabia no que bolso. Nubank vem de nu? Bank? Pelado. De Sério. pelado. Banco pelado. Você sabia Pelado. disso? Cara, Deixa sabe eu- de ir. nada. Sempre pra mim, sempre novidade teve aquela só. piada lá, mas Eu tipo falei assim, isso não pro sei- Bruno, aqui no Sócios. Mas peraí, Ai, mas eu quero saber também, Contei tipo pro assim, Bruno. não vem só um nome na cabeça. Quais eram as opções? Era Então, nu, eu já conto essa história, mas assim, a gente escolheu nude pelado, tá? Despido de toda a complexidade, para transparente, essa coisa realmente assim, muito, né, desapegada dessa complexidade. A gente escolheu o roxo, que é uma maluquice. Gente, vocês não têm noção. Quando a gente foi criar o primeiro cartão, que a gente chegou, né, pra Mastercard na época, né, a gente falou assim, mas roxo? Mas não tem nenhum cartão no mundo roxo. Vocês têm certeza? A gente falava, então, é por isso. A gente quer justamente criar um negócio aqui, as pessoas vão olhar e falar assim, cara, como eles tiveram essa coragem, sabe? Assim, eles tiveram um negócio muito diferente, sabe? Eu acho que vocês que abriram o mercado para os cartões coloridos. Total, total. Porque depois Ninguém tinha coragem. depois do Nubank, aí veio o cartão verde, aí veio o cartão Sim, rosa, aí veio o cartão... é. Aí as pessoas tiveram um pouquinho mais de coragem para experimentar. Mas tudo isso para dizer que assim, foi uma combinação de escolhas não convencionais, né? Muito diferentes, e muita consistência. Porque assim, a gente não tinha dinheiro para mega investir. Então, o que a gente fez? A gente decidiu que a gente não podia desperdiçar nada. Assim, nenhum ponto de contato daquele cliente com a marca era no app, era e-mail que a gente mandava, notificação, o próprio cartão, o welcome kit que ia com o cartão. Tudo tinha que mandar uma mensagem muito forte da marca.